H. 39. Hannah Arendt. 14 de outubro de 1906 – 4 de dezembro de 1975. Filósofa política judia e alemã que emigrou para os Estados Unidos e analisou o totalitarismo, cunhando o termo banalidade do mal, para descrever as ações dos nazistas no Holocausto. Hannah Arendt ajudou a definir e a defender o centro ético da filosofia durante o período do governo totalitário de Hitler e Stalin. Sua conquista duradoura é a aplicação bem-sucedida do método fenomenológico à filosofia política. Uma realização imponente é seu estudo e, pela primeira vez, útil definição do totalitarismo no livro As Origens do Totalitarismo, 1951. Em A Condição Humana, 1958, ela desenvolveu uma análise pós-marxista do indivíduo na sociedade e, em Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, 1963, ela ofereceu um relato altamente controverso, mas também honesto e detalhado, do caminho trilhado por Adolf Eichmann, que era funcionário do Partido Nazista e se tornou o responsável pela efetivação do Holocausto. Arendt foi criada em Königsberg, local de nascimento de Immanuel Kant, em uma família de judeus seculares. Ela se matriculou na Universidade de Marburg para estudar o Novo Testamento com Rudolf Bultmann, de 1884 a 1976, e filosofia com Martin Heidegger. Heidegger estimulou sua paixão por filosofia grega, e ela frequentemente retornava a Platão e Aristóteles para compor os conceitos fundamentais de seu trabalho. Ela foi profundamente influenciada pelo método fenomenológico de Edmund Husserl, de quem se tornou aluna depois de se mudar para Heidelberg. Em Heidelberg, ela estabeleceu uma amizade íntima e duradoura com seu orientador, o psiquiatra e filósofo Karl Jaspers. Sua tese tratava da questão do amor na obra de Santo Agostinho e foi intitulada O Conceito de Amor em Santo Agostinho, 1929. De Heidegger a Heidelberg, de Paris a Portugal. De todos os seus interesses filosóficos, foi a ontologia desenvolvida por Heidegger em suas aulas sobre Aristóteles e depois em Ser e Tempo, 1927. Que realmente instigou a imaginação filosófica de Arendt. Muitos consideram Heidegger o maior filósofo do século XX, e Arendt certamente tinha essa opinião. Ela foi estimulada por sua investigação da existência humana, ou Dasein, como ele a chamava. A partir de Heidegger, ela desenvolveu a noção de que a existência humana demanda reflexão. Esta tarefa urgente deve ser conduzida no fluxo do tempo por um sujeito cuja existência é suspendida pela morte. Como Nietzsche, Heidegger buscou o significado da existência humana após a morte de Deus. Para Heidegger, Dasein é definido por seu movimento em direção à morte. É no contexto do tempo, no fato da morte, que o homem encontra autêntico ser. Arendt foi em todos os sentidos da palavra seduzida por Heidegger. Durante seu período em Marburg, ela se tornou sua amante secreta. Ele era casado e tinha 2 filhos, e o caso dos 2 durou até que Heidegger se filiou ao Partido Nazista, em 1933. A essa altura, Arendt havia se mudado para Heidelberg, e Heidegger não aceitava mais alunos de graduação judeus. Arendt foi casada com Gunther Anders, 1902-92, de 1929 a 1937 e, então, em 1940, ela se casou com Heinrich Blücher. Arendt foi presa e interrogada por vários dias pela Gestapo e depois disso fugiu da Alemanha nazista. Chegou finalmente a Paris, onde se tornou parte de um grupo de intelectuais, que incluía o filósofo alemão expatriado Walter Benjamin e o filósofo francês Raymond Aron. Pouco depois da ocupação alemã da França, Arendt e Blücher se mudaram para a chamada Zona Livre no sul da França, controlada pelo governo de Vichy. No entanto, Arendt foi capturada em uma ronda policial e enviada a um campo de concentração em Gurs. Prevendo o destino de judeus apátridas em sua situação, ela fugiu. Arendt e Blücher conseguiram vistos de saída para os Estados Unidos e, ficando um passo à frente da polícia francesa, pedalaram até Portugal. Depois, velejaram de Lisboa a Nova York. E a liberdade da perseguição em 1941. Natalidade e pluralidade. O método fenomenológico de Arendt. Em Nova York, Arendt começou a desenvolver uma posição filosófica que devia muito a Heidegger, ao mesmo tempo em que levava seu pensamento a quem e além dele Arendt concordava com Heidegger que a existência humana devia estar dirigida, em última análise, à morte, mas defendia que ela também procede da natalidade. O conceito de natalidade e o fato de seres humanos individuais nascerem em um estado de liberdade e encararem uma plenitude de escolhas está no centro do pensamento de Arendt. Ele infunde sua filosofia em uma atitude de positividade que se coloca em claro contraste
com as perspectivas menos otimistas de Heidegger e do seu seguidor, Sartre. Como Russell, Arendit estava preocupada em descrever começos filosóficos. Em qualquer investigação, ela tinha o cuidado de marcar seu ponto de partida e identificar o método que empregaria. A natalidade era o ponto inicial de Arendit. Partindo do momento do nascimento e observando as possibilidades inerentes à vida, Arendit desenvolveu um método fenomenológico que buscava descrever o modo como experimentamos nossa existência. Para Arendit, a existência humana deve ser entendida como um fenômeno que ocorre tanto individualmente quanto em relação com outros. Ela parte de Heidegger em seu desenvolvimento da ideia de pluralidade para descrever um mundo de sujeitos em interação que tem capacidade de participar de atividades de grupo, das quais a mais importante é a ação política. Isso não significa que Arendit não tem nada a dizer da existência individual e suas manifestações e preocupações. Em última análise, ela identifica o amor como uma característica definidora da existência humana. Neste ponto, ela é acompanhada por outros filósofos de vertente fenomenológica ou existencial, como Jaspers, Edith Stein, Max Scheler e Gabriel Marcel. Totalitarismo e antissemitismo. Arendit afiou suas habilidades fenomenológicas em seu primeiro livro, As Origens do Totalitarismo. Escrevendo em inglês, uma língua que ela havia aprendido apenas recentemente, depois de ser obrigada a trocar seu amado alemão pelo francês, Arendit fornece uma investigação crítica abrangente da história do antissemitismo na Europa, identificando as condições que permitiram ao fascismo criar raízes na Alemanha e o comunismo soviético na Rússia. Tanto o Holocausto nazista quanto a liquidação em massa de inimigos do Estado por Stalin se apoiavam em um mecanismo de terror que integrava o objetivo do Estado totalitário de criar permanentes estados de medo. Assassinato em grande escala e genocídio eram a consequência de ideologias que prescreviam a inevitabilidade histórica de seus resultados desejados. Para os comunistas, esse resultado era a ditadura do proletariado. Para os nazistas, era uma nação racialmente pura e militarmente dominante. O totalitarismo, é claro, consiste em um tipo de ação, mas ele não é o tipo de ação autêntica que Arendit considerava originária de uma verdadeira pluralidade. Por pluralidade, Arendit se refere a uma situação em que sujeitos individuais existem em sua singularidade, em uma condição de liberdade, e que escolhem se unir na ação política. Ela observa que um dos solos mais férteis para as ideias totalitárias criarem raízes é a classe de pessoas em uma democracia que decide não votar. A condição humana, labor, trabalho e ação. Em A Condição Humana, Arendit está interessada em retomar a ação, vita activa, como mais alta forma de atividade humana. Desde Platão, afirma ela, a vita activa tinha sido suplantada por uma obsessiva celebração do pensamento, vita contemplativa. Ao colocar a ação acima do pensamento, Arendit contradiz Heidegger diretamente. Em uma das meditações mais teoricamente sustentadas na história da fenomenologia, Arendit identifica três ações humanas: labor, trabalho e ação. Labor é a produção de materiais de consumo necessários para a sobrevivência humana. Arendit descreve o labor como um estado de escravidão, em oposição a Marx, que o caracteriza como a mais alta atividade humana. Trabalho, como algo distinto do labor, produz coisas duráveis, tanto objetos quanto instituições, que permitem ao homem separar-se da natureza e estabelecer um mundo unicamente humano. É na ação, entretanto, que o ser humano encontra sua liberdade. Labor é uma atividade característica dos animais, trabalho cria as coisas duradouras que determinam o homem em oposição à natureza e ação é a esfera na qual o homem realiza sua existência por meio do exercício de liberdade. Perdoando Heidegger. Após a Segunda Guerra Mundial, Arendit voltou à Europa diversas vezes por conta de trabalhos de reparação de guerra. Lá, ela restabeleceu sua relação com Heidegger, e também com Jaspers. Heidegger nunca se desculpou por sua filiação ao partido nazista, suas atividades ou as visões que expressara, e, embora ele nunca tenha defendido o lado extremo da política racial nazista, bloqueou o avanço de colegas judeus em Freiburg. Como, então, Arendit veio a perdoá-lo? Uma resposta pode ser encontrada em um capítulo de A Condição Humana intitulado Irreversibilidade e o Poder de Perdoar. Neste trabalho, é mais heideggeriana do que o próprio Heidegger, é como se ela fosse sua irmã gêmea boa, tomando dele conceitos como a localização da atividade humana, a característica coisa do mundo, instrumentalidade. Com relação à atividade humana e desvelamento do eu na linguagem e na ação, Arendit toma esses conceitos e os desenvolve no contexto de um mundo entendido como uma pluralidade de indivíduos com uma capacidade de agir livremente de uma maneira ética.
No capítulo Irreversibilidade e o Poder de Perdoar, Arendite reflete que os atos humanos, uma vez executados, podem ter consequências inimagináveis, ou consequências muito diferentes do que previa a intenção de quem age. Ações são imprevisíveis, elas e suas consequências são a expressão última da liberdade humana. Podem resultar em boas coisas e podem resultar em danos. Onde o dano é feito e reconhecido, o que pode ser feito, uma vez que as ações são irreversíveis. O perdão, argumenta Arendite, é a ação pela qual somos liberados das consequências daquilo que fizemos. Porque isso é necessário. Sem o perdão, diz ela, estaríamos condenados a existir somente no interior da má ação e de suas consequências. Sem o perdão, a má ação conduziria, se não a uma sentença de morte metafórica para a liberdade humana, ao menos a sua prisão perpétua e a uma negação do futuro. Arendite diz que o perdão é o exato oposto da vingança. A vingança é natural, mas leva a um ciclo interminável de ofensas e mais ofensas. É um círculo de falta de liberdade determinada. O perdão, por outro lado, é um poderoso ato de libertação que abre caminho para o futuro e oferece uma saída dos empecilhos de ódio e vingança. O ato de perdoar dá com a existência humana no que ela tem de mais heideggeriano, no fluxo do tempo, consiste em uma ação que é imprevisível em sua ocorrência, com resultados potenciais que são, eles próprios, imprevisíveis. É a concessão de um novo começo para um outro, é o renascimento metafórico, cuja possibilidade resulta da natalidade. O perdão de Arendite não é restrito a Heidegger, ele está disponível para qualquer um que seja conhecedor e um guardião atencioso da liberdade. Heidegger foi o afortunado destinatário da generosidade de uma mente que, se não tão aguda e profunda como a sua própria, era infinitamente mais clarividente. Ele foi o beneficiário de uma generosidade de espírito cuja profundidade era provavelmente incapaz de imaginar a banalidade do mal. Em 1963, Arendite foi enviada pela revista New Yorker para cobrir o julgamento em Jerusalém do nazista Adolf Eichmann, 1906-62, o homem responsável pelo transporte em massa de judeus aos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ao observar Eichmann e refletir sobre sua própria experiência como judia que havia fugido da Alemanha nazista, em 1933, Arendite cunhou o termo banalidade do mal para descrevê-lo e aqueles como ele. Ela observou que Eichmann não possuía um ódio feroz pelos judeus nem era motivado por visões políticas extremas. Ele era um funcionário de nível intelectual abaixo da média que fazia o que lhe mandavam fazer. Havia, e ainda há, muitos que consideravam a descrição de Arendite falha, porque sentiam que de alguma maneira ela desvalorizava o horror do Holocausto. A verdade terrível da análise de Arendite, no entanto, é que ela torna a contemplação do Holocausto ainda mais terrível. No caso de Eichmann, Arendite não podia defender o perdão, e ela aprovou a sentença de morte a que ele foi condenado. O projeto de vida de Arendite era estudar o que ela considerava as três atividades humanas mais importantes: pensar, agir e julgar. Ela sentia que o mundo do pós-guerra estava se distanciando da faculdade de julgamento, que um relativismo crescente estava conduzindo a uma obsessão com falsas igualdades e a uma tendência a não julgar indivíduos, grupos, nações e suas ações. Mas seu estudo da filosofia, dos gregos antigos ao iluminismo, havia lhe ensinado que há proposições esquecidas há muito tempo que nos confirmam a existência de grandes crimes contra a natureza e nos dizem que eles pedem vingança. O Holocausto era um crime como esse. Em Eichmann em Jerusalém, ela observa, acredito ser inegável que foi precisamente sobre o solo formado por essas proposições esquecidas há muito tempo que Eichmann foi trazido à justiça em primeiro lugar, e que elas foram, de fato, a suprema justificação para a sentença de morte. A ofensa de Heidegger era perdoável para Arendite, a de Eichmann não era, e, como consequência, ela julgou que sua existência na comunidade de homens já não era apropriada. Ao viver durante os anos da República de Weimar, experimentar a ascensão do partido nazista em primeira mão e comentar esses eventos relacionados ao presente em que se encontrava, e ao futuro que ela antecipava, Arendite conduziu investigações filosóficas que descreveram em detalhes terríveis o cenário do totalitarismo e ofereceram ferramentas para a organização humana futura em busca de liberdade real. Ela considerava os Estados Unidos a fonte de maiores chances para a liberdade e para a democracia no mundo do pós-guerra. Das duas grandes revoluções provocadas pelo Iluminismo, a Revolução Francesa e a Revolução Americana, 1775-83, a americana era superior por conta de sua Constituição escrita, com sua garantia de liberdades civis. Perdoar é a única reação que não apenas reage, mas age nova e
inesperadamente, incondicionada pelo ato que a provocou, libertando de suas consequências, assim, tanto aquele que perdoa, quanto o que é perdoado. Hannah Arendt, A Condição Humana, 1958. Arendt, que escapou do Holocausto, desenvolve em A Condição Humana os grandes contornos de uma filosofia do ser capaz de começar. E esta filosofia em particular carrega um traço de seu amor por Heidegger. Nos dias em que ele costumava subir até seu sótão em Marburg, ele estava trabalhando em sua filosofia do ganho de autenticidade por meio da antecipação da morte. Ela, tendo escapado da morte, responde, da maneira complementar dos amantes, com uma filosofia da capacidade de começar. Rudiger Safransky, Martin Heidegger, Entre o Bem e o Mal, 1998.